Instituto Ha-Ha-Ha, uma matéria especial sobre o grupo de palhaços profissionais cujo trabalho é visitar e divertir crianças hospitalizadas. A equipe da PUC-TV também foi conferir o trabalho de uma escola pública da região metropolitana de Belo Horizonte que atende moradores de um quilombo. E mais, confira as histórias dos fotógrafos mochileiros que viajam por diversas partes do mundo em busca de belas imagens. Hoje é segunda-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Hoje é Dia das Crianças e o Espaço PUC chega repleto de matérias especiais para comemorar. Você vai conhecer um projeto especial que alegra muitos pequenos em Belo Horizonte. Estamos falando do Instituto Ha-Ha-Ha, um grupo de palhaços profissionais cujo trabalho é visitar e divertir crianças hospitalizadas. Veja na reportagem de Luiz Fernando Batista. Hoje à noite, aqui na selva, que dorme é o leão. Hoje à noite, Pode não parecer, mas eles são doutores. Chouriço e Chuleta, besteirologistas do Instituto Ha-Ha-Ha, integram a equipe de palhaços profissionais que visitam crianças hospitalizadas. Com cantigas e brincadeiras, por onde passam, eles receitam alegria e diversão. E até para aqueles que têm o primeiro contato com a dupla, a reação não é muito diferente. Eu achei os palhaços muito legal porque distrai a gente. Eu ri de chorar. Eu ri de chorar, porque eles são muito engraçados. Tira essa tensão de hospital, né? Faz eles rir um pouquinho, esquecer do que está acontecendo na realidade, né? De ala em ala, a arte de fazer sorrir vai se alinhando ao trabalho da equipe médica, criando assim uma sintonia no tratamento dos pacientes. O trabalho do Instituto ele inspira para a gente o espírito de criança, a leveza, a alegria, a diversão, a felicidade, apesar de todo o contexto de vivência de doença dessas crianças. A criança fica mais satisfeita, brinca mais, interage mais, as próprias mães também. E a parceria tem dado certo. A pequena Laura faz tratamento contra a leucemia e a intervenção dos palhaços tem sido de grande ajuda. Para a mãe da menina, o trabalho deles pode ser resumido em uma só palavra. É tudo. A Laura fica perguntando, mãe, eles estão chegando no quarto? Mãe, eles estão chegando no quarto? Calma, minha filha, eles estão chegando no quarto. E quando chega, você tem que ver a cara de felicidade, aquele sorriso que não tem como escrever. A visita às crianças nos hospitais é apenas parte da rotina desses profissionais. Retirada a maquiagem, surgem as histórias de quem conhece não apenas o sorriso. O palhaço nem sempre está sorridente. O palhaço chora. Se aquilo mexeu com a Chuleta, naquele momento, ele mexeu comigo mesmo, Gil, assim. E possivelmente eu vou levar para casa, eu vou dividir com meu colega, eu vou levar para a sala de treinamento para discutir com o psicólogo. Eu vivi situação na minha gestação de ser paciente, que eu tive um caso clínico muito complicado. Um dos meus filhos, ele teve que ficar internado numa UTI e eu ficar no lugar de mãe, cuidando do meu filho, e eu ficava imaginando, meu Deus, se entrasse uma dupla de palhaços aqui, como eu reagiria? Termina o trabalho, mas não as impressões de quem vive de encontros. Aqui a gente está trabalhando mais com esse lado essencial do palhaço, que é um trabalho mais voltado para o encontro com as pessoas, né? Às vezes é uma criança que está chorando, está desesperada, está sem a mãe dela, e na hora que você chega, realmente acontece aquele encontro. Né? Ela encontra uma paz em você e você também encontra uma paz na criança. Mas o que é mais lindo nesse trabalho que eu vejo, assim, que eu tenho muitas histórias para contar disso, é que a criança, mesmo no seu estado delicado, o mais delicado possível, ela ainda está disposta a brincar.
Desde 2013, uma lei brasileira obriga as escolas públicas e privadas a trabalharem a história e a cultura afro-brasileira em sala de aula. E uma escola pública da região metropolitana de Belo Horizonte leva a sério esse dever. A nossa equipe foi conhecer o trabalho dessa escola, que atende moradores de um quilombo. E com incentivo da lei, os professores de lá começaram a desenvolver projetos voltados para a valorização da cultura africana. Veja só. A cultura africana, para mim, é como se fosse assim, o berço, sabe? Principalmente da população brasileira. Nesta escola de Contagem, na Grande BH, os professores se uniram para alcançar uma meta: despertar nos jovens negros a aceitação das próprias origens. E aí a gente construiu o projeto nessa linha, né? Com atividades que valorizam a cultura afro-brasileira, né? Fizemos o levantamento do diagnóstico de quais as condições dos nossos alunos em português, em matemática. E a gente percebeu que aqueles alunos que anteriormente tinham se declarado pardos, eles começaram a se definir como negros, né? E alguns começaram a assumir os cabelos afros, né? Eu comecei a ver, sabe, como se fosse assim, a história do outro lado. E também eu passei essas informações para minha família e também falei, porque antigamente nas escolas você não via falar sobre os negros, os africanos. Muitas pessoas não conhecem a cultura africana, porque muitas delas são brancas e a discriminação é muito grande. E muito bom estudar, porque mostra o que o país tem pelas misérias e pelas riquezas, pelas guerras que lá ocorrem. E também eles mostram que muitas das misérias não são símbolo de ofender. A escola foi a única do Sudeste selecionada pelo Fundo Baobá, do Instituto Unibanco e da Universidade Federal de São Carlos, pelo edital Gestão Escolar para a Equidade, Juventude Negra. As atividades englobam todas as disciplinas. Eles querem uma literatura mais voltada para a realidade deles. E a literatura africana tem essa bagagem para a gente, ela já vem pronta. Então já vem com problemas de discriminação, problemas urbanos, problemas de violência, problemas que eles têm. Durante as aulas, um dos principais temas é a história da comunidade negra dos Arturos. Arthur Camilo fundou o Quilombo há mais de 120 anos. A influência parte do seguinte ponto: parentesco. Muitos dos nossos alunos aqui têm parentesco com essa comunidade. E essa comunidade, ela representa muito aqui para a região. Só que às vezes os nossos alunos não conhecem a própria origem dessa comunidade. A maioria dos nossos alunos aqui tem parentesco e às vezes eles não se aceitavam. Entende? Então nós fizemos esse tipo de trabalho para se conhecer, se valorizarem. Muitos da minha família não sabia um pouco da cultura africana. Aí no projeto Equidade, os professores passam para a gente melhor, mais detalhado mesmo, como é a cultura lá, as coisas típicas lá, as danças. Sim, eu me interessei muito em saber. Gorete também comenta sobre a Lei 10.639, que instituiu o ensino da cultura africana nas escolas brasileiras. Essa lei, ela é como se fosse uma continuidade dessa luta da própria população negra para que ela seja vista, para que a história do povo negro seja contada. E, na verdade, essa história não foi contada por nós. O Espaço PUC vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. No próximo bloco, você vai saber um pouco mais sobre a primavera, estação que chegou no final de setembro e tem colorido as paisagens de Belo Horizonte. Você também vai conferir histórias de fotógrafos mochileiros que viajam por diversas partes do mundo em busca de belas imagens. É rapidinho, não saia daí!
O Espaço PUC está de volta. Você deve ter notado, com a chegada da primavera, como os jardins e praças da capital estão mais floridos. Mas será que as cores são a única característica marcante desta estação? Entenda mais sobre a primavera e suas curiosidades na reportagem de Isabelle Reda. Assim como o outono, a primavera é uma estação de transição. Ela começa oficialmente no dia 23 de setembro e representa o tempo de despedida das frias paisagens e do preparo para a entrada nos tons quentes do verão. As flores são a marca principal dessa estação tão colorida. No hemisfério sul, ela tem como característica um aumento das temperaturas e também das chuvas, né? É o início da estação chuvosa da região sudeste do Brasil. Você tem como característica também as típicas pancadas de chuva, típicas da primavera, né, que ocorre normalmente associada a chuvas convectivas, que esse tipo de chuva é a chuva que causa mais transtorno às áreas urbanas, né, com questão de inundação. Mas a primavera não é feita apenas pela beleza das paisagens. Ela possui ainda uma grande importância para a vida animal e vegetal. A gente tem que considerar que a primavera, ela é um momento, né, em que a gente tem, vamos dizer assim, uma disponibilidade maior de organismos, né? No caso aí de insetos, no caso aí de polinizadores, né? Retomando o seu período de atividade. Nos países de clima frio, né, isso é bem notório em função das baixas temperaturas, em função muitas vezes do período do gelo, né, em que esses animais eles estão realmente dormindo, vamos dizer assim, e a mesma coisa os vegetais. Então a primavera, como aquele momento em que começam as condições ambientais se tornarem mais favoráveis, no caso dos países de clima bastante frio, né, o derretimento do gelo, o aquecimento novamente da temperatura, então isso tudo favorece, vamos dizer assim, essa quebra de dormência tanto vegetais quanto animais estavam experimentando. Juliana ainda alerta que algumas espécies de plantas e animais sofrem com os impactos ambientais dos últimos anos. Um dos principais eventos que a alteração climática ela causa, né, ou vem causando, é a mudança no ciclo, vamos dizer assim, das chuvas, né? A gente tem períodos de secas que estão se tornando maiores, eventos mais frequentes como o El Niño, que é o aquecimento lá das águas do Pacífico e que causa uma série de mudanças climáticas, falando aqui principalmente do Brasil. Então a gente tem casos em que determinadas plantas elas estão tendo a floração antecipada, né? Isso aí já vem sendo percebido, por exemplo, com as diversas espécies de ipê. Cada vez mais cedo a gente vê o ipê, principalmente o amarelo florescendo, né? Recentemente a gente está vendo aí o ipê branco florescendo também bem mais cedo. A gente está em setembro, já tem ipê branco, ipê rosa florescendo, o que deveria acontecer mais ao fim do ano, né? Então essa antecipação da floração, ela pode sim, não só no caso de um ipê, mas no caso de outras plantas, causar o que a gente chama de uma dessincronia entre esses polinizadores, né, e esse recurso que é a planta, porque o polinizador busca a planta, a flor, como um recurso alimentar. Mesmo diante de tanto desequilíbrio ambiental, as flores estão por todos os lados. Elas dão o tom de alegria e enfeitam a vida. E principalmente nesta época do ano, a procura por elas aumenta. A época que mais se procura é no Dia das Mães e Dia dos Namorados, mas na primavera o pessoal normalmente dá uma renovada no seu jardim e procura muito margarida, beijinho, begônia. Com a chegada dessa época tão florida, nada melhor do que a gente ter uma dessas espécies típicas da primavera em casa. Eu vou conversar com a Carla, que vai nos contar um pouquinho como que a gente pode ter uma dessas espécies em casa. Carla, qual que é essa flor que a gente pode plantar? Esse é o beijo impatiens. Ele normalmente é para ambiente mais sombreado e não pode molhar muito, pois ele mela bastante com muita rega. Então vamos lá, ensina pra gente como que a gente pode ter uma espécie dessa em casa. Primeiro vocês colocam a argila, que é para poder drenar, corta-se o saquinho. É bem simples. Ajeita e vem com a terra. Aí faz sujeira.
Aperta bastante e é só molhar. E para manter, porque não é só plantar, né? A gente tem que manter também a planta. Se molha todos os dias, na parte da manhã ou na parte da tarde, e coloca adubo de 30 em 30 dias. E como eu falei, não pode ficar no sol. E essa flor é uma espécie típica, né, da primavera. Nessa época. Com essas dicas da Carla, ficou fácil ter uma dessas flores em casa. Além de ser uma ótima opção de decoração, elas renovam o ambiente. Quem gosta de fotografar está sempre em busca de bons ângulos, belas paisagens e momentos que merecem registro. É isso mesmo, Luísa, e tem gente que viaja o mundo em busca dessas imagens. Conheça as histórias dos fotógrafos mochileiros na reportagem. Sempre aproveitei para fotografar quando eu estava viajando. Sempre saí com a mochila pesada mesmo, com tudo, com 3 lentes, a câmera, e vou parando, vou trocando de lente. O pessoal que viaja comigo geralmente tem que ter paciência, porque às vezes eu fico parado esperando, às vezes você vê a cena e eu fico, sei lá, um tempinho esperando, às vezes um cara de bicicleta passar onde eu quero, ou então um carro passar do jeito que eu quero, ou então alguém passar do jeito que eu quero. Em Amsterdã, que foi o primeiro mochilão que eu fiz, a primeira viagem que eu saí com a câmera para fotografar mesmo, foi o choque, assim, na hora que eu cheguei, a forma de transporte lá na cidade, né? Que lá 90% da população anda de bike. O legal é que as bicicletas decoradas, algumas com umas flores enroladas nelas. E também o jeito que o pessoal guarda a bicicleta lá é tipo impressionante. Onde um cara põe uma bicicleta, depois outro cara põe, às vezes o cara esquece a bicicleta lá, não volta mais para buscar, a bicicleta fica abandonada. Então todo dia todo lugar que você vai, você vê muita bicicleta acumulada, assim. Eu morei um tempo no Nepal, fotografando. Em alguns lugares do Nepal, principalmente na área rural, as paisagens são interessantes, mas são comuns. Por outro lado, as pessoas elas se vestem com trajes típicos, têm feições muito fortes. E durante o tempo que eu estava lá, ocorreu um conflito entre o governo e uma resistência que tinha, uns rebeldes que estavam tentando derrubar o governo. Parece que um líder de uma das facções rebeldes lá foi assassinado, e isso saiu nos noticiários todos, e os rebeldes falaram que era para todo mundo ficar em casa porque ia haver retaliações. Só que como eu não sabia ler as notícias, eu não sabia. E isso eu estava em Katmandu, que é a capital, e nesse dia eu saí para fotografar como qualquer outro dia que eu estava lá. E saí andando com câmera e notei que as ruas estavam todas vazias e eu não entendi bem por quê. Até que chegou numa hora que eu cheguei numa ponte que eu tinha que atravessar, e quando eu olhei para o outro lado eu vi mais ou menos uns 300 rebeldes. E aí estavam queimando pneus, com as bandeiras e tudo. Eu senti que era uma situação um pouco tensa, achei melhor voltar, só que eu estava no meio da ponte e quando eu virei para o outro lado, estava chegando o exército do governo, do outro lado da ponte. E nisso aí começou um quebra-quebra, assim. Então começou tijolo voar, gás de pimenta, bomba de gás lacrimogêneo, aquela coisa. E aí a solução que eu achei foi tirar a câmera e fotografar na esperança de acharem que eu era imprensa, né? Eu não era imprensa. E isso de algum jeito, né, assim, me salvar de certa maneira. E foi mais ou menos o que aconteceu mesmo. Apesar do conflito estar rolando, parece que ninguém deu bola para mim ali. Essa coisa de explorar culturas diferentes, sempre que uma pessoa ou um fotógrafo se depara com culturas ou paisagens com as quais ele não está acostumado, eu acho que é a hora mais impactante, é quando você realmente fala, nó, que bacana que eu estou podendo viver isso aqui, e a câmera acaba
funcionando como um instrumento ali de aproximação, né? Você usa a sua câmera para se aproximar tanto do lugar que você está fotografando, quanto também das pessoas. Eu estava fazendo um workshop em Buenos Aires e, por coincidência, a minha viagem eu escolhi voltar por Montevidéu e, por coincidência, era a final da Copa América e o Uruguai foi campeão. Então eu estava lá na rua no dia que o Uruguai foi campeão e eu tive a experiência de poder fotografar a festa, todo mundo na rua. Foi engraçado que eu estava vendo o jogo numa praça pública lá. E quando estava aproximado do segundo tempo, eu falei, cansei de ficar aqui, vou caminhar um pouco na cidade. E saí na cidade, a cidade toda deserta, eu na beira ali do rio, né, da praia que eles chamam lá. E parei numa esquina para fazer umas fotos que eu tinha gostado. E de repente eu estava lá fotografando, começou a chegar gente, de um lado, do outro. E na hora que eu vi, eu estava exatamente no centro do lugar onde eles se concentravam para poder comemorar o jogo, sem ter a menor noção que eu estaria ali. E o mais engraçado, quando eu olhei o nome da rua, era Avenida Brasil. Uma das fotos que mais me marcou foi, na verdade, é um ensaio que a Maureen Biziliar, que é uma fotógrafa inglesa radicada no Brasil, ainda é viva e maravilhosa, fez sobre o Xingu, que na verdade é um trabalho magnífico sobre uma realidade que eu nunca abordei. Então, a maneira como a Maureen fez, ela tem um livro chamado Xingu, é não só o tema tratado de uma forma magnífica, como a cor, na verdade é um tratado sobre a cor na fotografia. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e não deixe de participar do nosso programa. Envie sugestões para o endereço espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você e até lá!